Divanildo Ferraz, entrega a Bíblia, a guitarra aí para Alexandre, vem orar pela nossa irmã Sueli, que vai trazer a palavra desta noite, amém? Glória a Deus. Aleluia. Você está com Jesus? Amém. Você está com Jesus? Amém. Diz assim, a glória ao Pai. Glória ao Pai. Diga forte, glória ao Pai. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo de Deus. A gente tem que dizer forte, porque parece que ninguém tomou café, né, Silvio? Você não tomou café hoje, não? Diga glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo de Deus. Diga glória ao Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Só Deus tem uma bênção para você. Só Ele pode te abençoar, não é isso? Vamos orar? Cadê a mensageira? Vem para cá, mensageira. Olha eu que vou pregar. Eita, vamos orar. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, neste momento queremos te dar glória, queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, nossas falhas, dívidas, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós e nossas famílias. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, a tua serva, Sueli. Que ela possa falar, Senhor, a tua palavra. Que o Espírito fale, Senhor, no coração da tua serva. Para passar para o povo, Senhor, aquilo, Senhor, que tu quer que o povo escute. Pai Santo, Pai Celestial, usa a tua serva com o teu Espírito Santo. Seja feito, Senhor, a tua vontade e o teu Espírito Santo na vida da tua serva. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a igreja diz: Amém! Saúde a igreja com a gloriosa paz do Senhor. Amém! Para nós é motivo de alegria de estar mais uma vez aqui para fazer a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Reis, glória a Deus, 17, que fala sobre a viúva de Serepta. Aleluia. 1 Reis 17, a partir do 8 até o 16. Aleluia. 17, do 8 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Serepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva. Apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, um vaso, um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo, nem senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-no para fora.
depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará. Aleluia. Até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Amém, amados? Oremos ao Senhor. Pai, nós te damos graças, Senhor, nesta noite, porque aqui está a tua palavra, Pai. E não sou eu que vou falar alguma coisa, mas a tua palavra que vai falar ao nosso coração nesta noite. Não aquilo que queremos ouvir, Senhor, mas o que precisamos ouvir. Aleluia. E é dentro desta palavra Glória. que nós estamos aqui com os ouvidos bem atentos ao que o Senhor quer falar para cada um de nós. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Podem sentar, amados. Aqui fala sobre a viúva de Sarepta. E quando o Senhor deu a ordem ali, aquele homem de Deus, perguntando àquela viúva: que tens em casa? Ela disse para aquele homem: eu só tenho aqui um pouco de azeite, um pouco de farinha, numa botija, e vou fazer um bolo para mim e meu filho e vamos morrer. E aquele homem ali, cheio do Espírito Santo de Deus, disse assim: fazer primeiro para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, o que podemos aprender aqui é quando nós obedecemos a palavra do Senhor. Então o segredo está na obediência. E quando ela obedeceu aquilo que o homem de Deus assim falara, tudo aconteceu. E quando aqui no 16 diz assim: da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Então, amados, muitas vezes o Senhor pede para nós fazermos algo e a gente sempre coloca um jeitinho, né? Não, primeiro eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e depois, se eu tiver um tempinho, eu faço, eu vou para a casa do Senhor, eu vou adorar. Mas, amados, nós já estamos vendo o amor de muito se esfriando na casa do Senhor. E quando ele diz aqui, o 17:8, então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, e aqui o Senhor deu uma ordem: levanta-te e vai a Sarepta, que de Sidom, e habita ali, eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. E conjecturando aqui, amados, uma mulher viúva, o que é que ela tem? Nada. Mas aqui o que fez efeito foi o quê? A obediência. E o que o Senhor queria fazer ali,
na vida daquela mulher. Porque a partir do momento que ele perguntou, o que é que tu tens aí? E ela foi logo se expressando, eu só tenho aqui um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, não tenho nada. Eu vou fazer um bolo aqui, eu e meu filho vamos comer. E quando ele falou assim, fazei primeiro para mim. E a gente pode observar aqui que essa mulher, ela obedeceu a palavra do Senhor. E assim foi feito. E quantas vezes o Senhor nos dá uma ordem e a gente fica questionando, será que foi Deus mesmo que mandou, que falou? Não é assim? Mas aqui, a palavra do Senhor, bem clara, 14 diz assim, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Então aqui, amados, não foi por causa de Elias, mas foi porque primeiro Elias obedeceu em ir a este lugar, porque Deus ali estava dando uma ordem a ele, para ele ir a este lugar, porque lá ele ia encontrar essa viúva. E aqui o título fala aqui que essa viúva ia sustentá-lo. O 9, levanta-te e vai a Serepta, que de Sidom, e habita ali, eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amado, o segredo está na obediência. E quantos não estão perdendo as bênçãos do Senhor porque não querem obedecer? Não é verdade? E nós podemos ver aqui que não foi uma mulher que estava ali nadando no dinheiro para sustentar o homem de Deus. Foi uma viúva. Aleluia. E tudo aconteceu ali porque primeiro ele obedeceu a ordem do Senhor. E segundo, ele quando chegou neste lugar, ele lançou a palavra ao qual o Senhor colocou na sua boca. Outro segredo, a viúva também obedeceu. Porque quando ele fez a pergunta, o que tens em casa? Ela poderia até ter mentido. Não é verdade? Mas ela também obedeceu. E tudo aconteceu. Então a gente olha que a palavra do Senhor, ela não volta vazia, mas faz o que lhe apraz. E o segredo também que ela aqui falou a verdade. Aonde a gente vê também na palavra do Senhor, que aquele casal que vendeu o terreno mentiu. E o que foi que aconteceu? Perdeu a bênção. Não é verdade? Mas essa viúva aqui, ela falou o que é que ela tinha. E ele ali disse, vai fazer primeiro para mim. É onde está o segredo. E louvamos a Deus porque a palavra do Senhor, ela é a palavra de Deus. Ela é a verdade. E a palavra do Senhor diz que passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor jamais irá passar. E a gente pode observar aqui que ela falou a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vivemos esta palavra, vivemos na verdade do Senhor. Agora tem um segredo. Quer ter vitória? Obedeça à ordenança do Senhor. Obedeça à voz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero falar aqui de um pequeno testemunho.
eu estava na minha residência e chegou 3 crianças atrás de confeito. E disse assim, e mãe, eu quero o Halloween, quer confeito. Doce da travessura. Me dê confeito. Aí eu, Jesus, que estreito. E agora pegou de surpresa, né? Aí eu disse, eu só noutra ocasião, não tenho. E eu tinha confeito ali. Mas a palavra do Senhor diz que tenhamos neste mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. A Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo. Aí eu disse, olha, hoje não tem não, fica para outra ocasião. Aí eles foram embora. Ah, tá certo, irmão, vou embora. Com 10 minutos, aí e conversei ali com o Senhor, contei uma história, e com 10 minutos eles chegaram de novo. Irmã, a gente veio comprar, quer coisa doce. Aí ali, o que é que vocês querem? Eu quero picolé e quero pipoca. Quando eles foram pedir, eles pediram confeito, né? Ele disse, a gente agora veio comprar. E eles ali compraram, foram 3 meninos, cada um comprou R$5, deu R$15 de compra. E eu disse, Senhor, como tu és fiel, porque eram crianças, se eu fosse ceder, estava fazendo a vontade e levando aquelas crianças a agir da forma que eles foram ensinados. Porque a gente que sabe que isso aí não é festa nossa, é festa do mundo. E leva o quê? As coisas do nosso aniversário. Então Deus ali honrou a atitude. Eles voltaram para comprar e já não pediram as mesmas coisas que eles pediram da primeira vez. Que primeiro ele queria que desse, não para ele, mas ele citou bem, né? Que era para esse tal aí de Halloween. Então, amados, quando você vive nesta verdade e fala a verdade, o Senhor, Ele é fiel na minha e na sua vida. Então, esta mulher aqui, ela obedeceu. E o homem de Deus também, eu quero crer que ele não questionou. O que é que eu vou fazer? Procurar uma viúva e vai me sustentar? Nos dias de hoje, amados, o que é que eu vou fazer? A viúva já está precisando de ajuda. Mas o Senhor deu a ordem. Então, quando muitas vezes o Senhor nos dá ordem, você não questiona. O Senhor, Ele é fiel. E Ele faz muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, que nesta noite nós possamos estar no nosso coração a obediência. O que é que Deus, não precisa você falar, o que é que Deus tem pedido para você fazer para Ele? Será que nós temos dito, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim? Será que nós temos falado assim para o Senhor? Ou nós temos questionado? E muitas vezes nós perdemos a bênção, porque não queremos obedecer. Mas quando nós obedecemos, aí a história muda. Porque só temos vitória se obedecermos esta palavra. Porque esta palavra, amados, ela é viva e eficaz. E é mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Divide alma, espírito. Eu tenho a palavra do Senhor como aquela bala, quando você dá um tiro que sai arrebentando tudo. Pronto. Desde que eu não me converti, eu fiquei com isso na mente. A palavra do Senhor, quando ela entra, ela faz efeito. Sai arrebentando tudo. Quer você queira ou não. Escutou esta palavra, você não é bem, mesmo que você não decrete. Mas se deu ouvido e se deu crédito,
o Senhor faz o que lhe apraz, porque é palavra de Deus. E nós não podemos ouvir e não dar crédito. Ouvir e não obedecer, mas quer vitória. Então não existe vitória sem obediência. Quer ser feliz? Obedeça. O que é que o Senhor diz? O que foi falado aqui em João 3,16? O que foi falado aqui? 3,16, porque Deus amou o mundo De tal maneira, seu único filho, único, para que todos, aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quantos nós conhecemos que estão perecendo? Porque não querem vida eterna, mas querem vitória. Não querem obedecer, mas querem vitória. Mas só tem vitória quem obedecer. Amém? E eu agradeço esta rica oportunidade. E lembre-se, aquela viúva, ela obedeceu a voz do homem de Deus. E aquele homem também obedeceu a ordem do Senhor. E que o Senhor a cada dia possa nos abençoar e ensinar tudo aquilo que precisamos de aprender. Porque esta palavra aqui, amados, é a verdade. Amém? E eu agradeço essa rica oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor.